Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus continue sobre nós. Hoje, 12 de abril de 2020, dia de Páscoa, dia que nós estamos comemorando, celebrando a ressurreição de Jesus. Mas nesta manhã nós iremos estudar a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 1 desse segundo trimestre. Então, não sei se você já tem aí a sua revista em formato digital ou em formato impresso. Eu quero te convidar a pegar essa revista aí, se você puder, e nós iremos estudar esta lição, que é uma lição muito conhecida da igreja. Mas antes disso, nós iremos orar, nós iremos pedir a direção de Deus para tudo que nós iremos fazer neste momento, porque sempre quando nós nos reunimos para estudar a palavra do Senhor, nós primeiro pedimos a direção de Deus. Então curve aí a sua cabeça e nós iremos falar com Deus neste momento, antes de darmos início a essa lição. Pai amado, Deus querido, nós queremos te agradecer por este dia tão especial na vida da Tua Igreja, Senhor. Manhã de Páscoa, manhã que nós estamos celebrando, ó Deus, a ressurreição do nosso Senhor. Nosso Senhor que venceu a morte, nosso Senhor que nos garantiu a vida eterna. E nesta manhã nós estamos diante de Ti, ó Pai, para estudarmos a Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, neste momento, para que possamos, ó Deus, extrair dessa lição ensinos, ó Deus, para aplicar na nossa vida diária. Abençoe, ó Deus, os amados que estão comigo neste momento, estudando a Tua Palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Bem, queridos, esta lição é uma lição muito conhecida e ela tem como título A Conversão que Mudou a História. O autor dessa revista é o pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, um ícone da nossa denominação, já falecido, mas que nos deixou um legado muito importante para a nossa denominação, para outros leitores, aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Bem, nós estamos no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, que está narrando a conversão do apóstolo Paulo. Eu não preciso detalhar essa conversão do apóstolo Paulo, porque todos que acompanham, que participam da Escola Bíblica Dominical, já conhecem essa história. Atos capítulo 9 é um texto muito conhecido de todos os estudiosos da Palavra de Deus, de todos os alunos da Escola Bíblica Dominical. Mas eu quero pontuar aqui, tirar algumas partes desta lição que o autor nos presenteia e eu gostaria de destacar. Destacar primeiro a infância do apóstolo Paulo. O autor faz a introdução, se você tem aí a sua revista em formato digital ou em formato impresso, o autor faz a sua introdução desse texto, dando o título do nosso estudo, a conversão que mudou a história, e realmente a conversão do apóstolo Paulo. Se você é um estudioso da palavra de Deus, é um leitor da palavra de Deus, se você conhece a história do apóstolo Paulo, e eu creio que todos nós conhecemos a história do apóstolo Paulo, realmente a conversão do apóstolo Paulo mudou a história do cristianismo, né? Antes do apóstolo Paulo, o cristianismo tinha uma dinâmica. Após a conversão do apóstolo Paulo, o cristianismo teve uma outra dinâmica. Tudo isso, eu creio, irmãos, propósito de Deus, né? Propósito de Deus na vida não somente do apóstolo, mas também projeto de Deus no cristianismo em si. Então, o pastor Isaltino, ele, no primeiro ponto, ele começa a destacar a infância do apóstolo Paulo.
ele destaca que nós não temos dados históricos para detalhar a infância do apóstolo Paulo, assim também como nós não temos muitos dados históricos para detalhar a infância de Jesus, né? Nós não temos muitos dados, nós temos sim, nós podemos traçar, né? E é o que o autor está fazendo aqui, um paralelo da história da infância do apóstolo com a infância de um menino judeu da época do apóstolo Paulo, né? Ele está traçando um paralelo e nesse primeiro ponto ele destaca algo muito importante. Olha só, eu quero chamar a sua atenção. Na sua vida como menino e adolescente judeu, deve ter sucedido assim. Com 5 anos de idade foi alfabetizado e começou a ler as Escrituras. Com 6 foi enviado a uma escola rabínica. Aos 10 foi instruído na lei oral. Aos 11 teve sua cerimônia de tornar-se filho da lei, e assim começou sua carreira de judeu ortodoxo. Entre os 13 e 16 anos, deve ter sido enviado a Jerusalém para ser educado como rabino. É interessante nós analisarmos essa dedicação dos judeus, nessa instrução dos judeus na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Eles eram educados através dos livros sagrados. Mas é interessante a gente analisar essa questão de um menino judeu, a dedicação que os pais, que o próprio menino tinha nas escrituras sagradas, em estudar as escrituras sagradas. Seria bom que nós também, né, pudéssemos educar os nossos filhos, não só na educação formal, né, secular, porque isso é muito importante, mas também com a mesma dedicação nas Sagradas Escrituras, né? Então, o autor ele destaca esse primeiro ponto sobre a infância do apóstolo Paulo. Ele não está afirmando que foi assim, mas possivelmente pode ter sido assim, porque isso é o que acontece com todo menino judeu ligado a uma vida religiosa, né? E o apóstolo Paulo, ele foi desde a sua infância ligado a uma vida religiosa. Isso é muito importante, né? Fica para nós essa instrução, né? Essa dedicação de ensinar os nossos meninos e meninas nos livros sagrados, na lei do Senhor. Segundo ponto que o pastor Exaltino destaca aqui, ele pergunta, é uma pergunta, quem era o apóstolo Paulo? Quem era o apóstolo Paulo? E aí ele começa a traçar a história, ou querer traçar a história do apóstolo Paulo dentro da sua faixa etária, né? E aí ele faz um paralelo muito interessante entre o crescimento do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo crescendo em Tarso e o menino Jesus crescendo na Galileia. E depois depois Jesus se apresenta ao apóstolo Paulo no caminho de Damasco. E aí nesse segundo tópico, quem era Paulo, eu quero destacar, se você tem aí a sua revista em formato digital e também impresso, eu quero que você acompanhe comigo e eu quero destacar a fala do autor sobre a questão do apóstolo Paulo. Pela sua religião, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei fui irrepreensível. Essa é a fala do apóstolo Paulo em Filipenses 3, 5 e 6.
membro da seita mais ortodoxa do judaísmo, ele foi irrepreensível. É interessante nós analisarmos esse zelo do apóstolo Paulo na religião judaica, a sua crença, tudo que ele acreditava, né? Toda a sua doutrina, todo o seu conhecimento, toda a sua dedicação. Após a sua conversão, o apóstolo Paulo levou tudo isso para o cristianismo. Antes da sua conversão, todo o seu zelo, toda a sua dedicação, tanto nos estudos quanto no trabalho, no exercício dos seus ofícios no judaísmo, após a sua conversão, ele levou tudo isso para o cristianismo, o mesmo zelo, a mesma dedicação, né? O mesmo conhecimento, ele levou tudo isso e começou a trabalhar agora para Jesus Cristo, para o reino do nosso Senhor. Isso é muito interessante e eu quis destacar isso para você nesse segundo tópico dessa lição. Você está vendo que eu estou fazendo um resumo da história, não quero ler aqui tudo que o autor colocou, porque é uma história já conhecida. Mas eu estou fazendo questão de destacar esses pontos que o autor nos deixou para que venha abrir o nosso entendimento sobre tudo isso que nós estamos falando a respeito deste homem de Deus. O terceiro tópico desse estudo, o terceiro tópico fala sobre a transformação vivida pelo apóstolo Paulo. E esse tópico, ele requer de nós uma atenção muito importante. Principalmente pelo tempo que nós estamos vivendo. Quando nós falamos em transformação, esta palavra para alguns é bem difícil de entender. Porque muitos querem estar com Jesus, muitos querem estar na igreja, muitos querem andar com Jesus, mas não querem ser transformados por Jesus. Isso é muito importante, esse terceiro ponto aqui é muito importante, porque o apóstolo Paulo, a partir do encontro que ele teve com Jesus, ele foi transformado de forma radical. E aí, se você está com a sua revista, eu quero que você acompanhe no terceiro ponto, a transformação. E eu quero destacar aqui, esta experiência o marcou para sempre. Nunca mais Paulo foi o mesmo. A conversão deve mudar a pessoa. Queridos, muitas das vezes nós banalizamos essa conversão. A pessoa diz: eu sou convertido, mas continua a mesma pessoa. Eu sou convertido, mas continua com os mesmos ranços da velha criatura. Não se permite ser transformado, mudado por Jesus Cristo. Não se permite largar aquela velha criatura, os velhos hábitos. Aqui nós vamos ver na conversão do apóstolo Paulo que a vida dele foi mudada radicalmente. Foi mudada. O apóstolo Paulo não foi mais a mesma pessoa após Atos capítulo 9, após ter se encontrado com Jesus. E esse encontro foi um encontro maravilhoso, algo sobrenatural. E o autor destaca aqui também:
o evento foi sobrenatural e não uma ilusão, pois foi uma luz mais forte que o sol do deserto ao meio-dia. Isso ele está destacando a fala do apóstolo Paulo em Atos capítulo 22, verso 6. Quando quando uma pessoa se encontra com Jesus, ou tem um encontro com Jesus neste ato sobrenatural, a pessoa encontra-se com Jesus, não há mais como retornar. Uma conversão genuína não é algo humano. Não tem como a pessoa voltar a ser aquela velha criatura, ter aqueles velhos hábitos. Uma conversão genuína não permite que a pessoa volte para o mundo, mas a pessoa continua com Deus mesmo diante de todas as lutas, tribulações e sofrimento. Se a conversão do apóstolo Paulo fosse uma conversão fajuta, quando o sinédrio começasse a perseguir o apóstolo Paulo, quando as autoridades judaicas começassem a perseguir o apóstolo Paulo teria desistido de tudo. A própria rejeição dos discípulos em aceitá-lo como alguém que teve um encontro com Jesus, a própria rejeição dos irmãos, já seria um motivo para o apóstolo Paulo abandonar todo o propósito de Deus para a sua vida. Mas como a conversão do apóstolo Paulo foi algo genuíno, autêntico, verdadeiro, nada pôde parar o agir de Deus na vida do apóstolo Paulo. Nem a perseguição das autoridades religiosas, do sinédrio, muito menos a dúvida dos apóstolos e da igreja naquele momento ali, porque muitos estavam temerosos, porque o apóstolo Paulo ele tinha autoridade para capturar aqueles cristãos e colocá-los na prisão, um sofrimento, uma dor. Nada pôde parar a trajetória do apóstolo Paulo. Então, essa é a lição que devemos tirar. Quando a transformação é genuína, quando a transformação é verdadeira, nada pode parar a vida de um cristão. E aí eu entro no quarto tópico, e aí eu faço a questão de ler para os irmãos o que o autor colocou aqui no quarto tópico, porque é muito importante para todos nós. A conversão de Paulo não foi superficial. Quarto tópico, acompanha aí comigo, disposição para o serviço. A conversão de Paulo não foi superficial, foi radical, profunda, como deve ser uma conversão. Ele não se aculturou, nem aderiu a um grupo. Ele foi transformado pelo poder de Jesus e, como resultado, quis servi-lo. Olha que coisa interessante que o autor destaca aqui. Então, temos visto muitas pessoas que se diz convertida, que se diz ter aceitado Jesus, mas não quer se envolver na obra do Senhor. Não existe isso, querido. Não existe. Olha o que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Depois do encontro com Jesus, depois de Atos capítulo 9, o apóstolo Paulo quis servir ao Senhor. Ele entendeu
entendeu que o chamado dele era maior do que qualquer adversidade, de que qualquer coisa que poderia surgir no seu coração. Então, pare com essa história de dizer: eu sou convertido, eu sou da igreja, mas eu não me envolvo na obra do Senhor. Está errado. Você precisa rever essa sua questão, rever essa sua postura. Olha o que o autor está falando no tópico 4 aí da lição. Então perguntei: Senhor, que farei? E o Senhor me disse: levanta-te e vai a Damasco, onde se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Quem é autenticamente convertido tem como desejo principal fazer coisas para o seu Salvador. Eu vou repetir o que o autor está dizendo aqui. Quem é autenticamente convertido tem como desejo principal fazer alguma coisa para o seu Salvador. Fazer alguma coisa. E aí eu te pergunto, o que você tem feito para Jesus neste tempo? Dons e talentos que você tem, o que você tem feito para Jesus? Você tem tempo para tudo na sua vida. Nós temos tempo para tudo na nossa vida. Será que estamos tendo tempo para o reino do nosso Senhor? Será que Jesus está na nossa agenda? O Espírito Santo de Deus já tem nos revelado o que precisamos fazer. Mas será que nós também estamos aceitando, estamos entendendo o chamado de Jesus para a nossa vida? Como Paulo mais tarde diria: pois o amor de Cristo nos constrange. Conhecer o amor de Jesus provoca um santo constrangimento na vida. Quem conheceu o seu amor quer servi-lo. Muitos convertidos hoje querem entretenimento e que Deus ou a igreja cuide deles. Vou repetir o que o autor está falando aqui. Quem conheceu seu amor quer servi-lo. Muitos convertidos hoje querem entretenimento e que Deus ou a igreja cuide deles. Irmãos, queridos, precisamos mudar essa nossa linha de raciocínio, de querer apenas ser servido por Deus, de querer apenas receber de Deus, de querer apenas um tempo de prazer, de êxtase espiritual. Precisamos muito de nos dedicar mais e mais à obra do nosso Senhor, aquilo que o nosso Senhor tem colocado diante de nós, nossos dons, nossos talentos. Nós precisamos orar e perguntar ao Senhor: Senhor, o que tu queres que eu faça no teu reino ou em prol do teu reino? É muito importante isso. Continua aqui. Mas nunca se pergunta o que pode fazer pelo Senhor. Nunca se perguntam o que pode fazer pelo Senhor. Uma pessoa verdadeiramente salva é grata e mostra espírito de serviço. Muitos querem ser servidos, mas a vida cristã é servir.
Jesus nos deu o exemplo. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos, capítulo 10, verso 45. Paulo seguiu o exemplo. Paulo começou a servir. Após a sua conversão, a sua vida foi uma vida de serviço em prol do reino do nosso Senhor, a ponto de padecer. É engraçado, e eu quero tocar nesse assunto aqui também, aproveitando aqui a deixa do autor. Muitos hoje não querem sofrer por Cristo. Muitos hoje não querem sofrer pelo reino do nosso Senhor. Se tem uma programação marcada, se tem um evento marcado, se tem uma celebração marcada, mas se o tempo escurece, muitos acham difícil sair de casa para ir ao local para cumprir a sua atividade. Meus irmãos queridos, nós precisamos rever isso. O que nós estamos sofrendo pelo reino ou para que o reino de Deus possa prosseguir? O apóstolo Paulo, após a sua conversão, ele sofreu várias humilhações, prisões, naufrágios, em prol do reino do nosso Senhor. Hoje nós estamos vivendo já um tempo difícil, um tempo em que nós não podemos nos reunir no templo, um tempo em que nós não podemos nos reunir no templo. Já é uma dificuldade que nós estamos vivendo. E isso para alguns está sendo traumático. Está sendo difícil demais. Agora eu quero trazer à sua memória uma coisa. Nós estamos vivendo essa impossibilidade de estar no templo por causa de saúde pública. Agora eu gostaria de mudar esse cenário. Imagine os nossos irmãos que estão em alguns lugares aonde o evangelho não pode ser pregado. Imagine se eu e você, se nós estivéssemos neste lugar. Imagine eu e você sendo perseguidos pelas autoridades, a ponto de não poder falar para os nossos vizinhos que nós somos de Jesus, que nós pregamos o Evangelho. Será que teríamos essa disposição de pregar o Evangelho, de sofrer por amor a Jesus? O apóstolo Paulo, após a sua conversão, ele foi capaz de sofrer muitas dores, muitas aflições, muitas perturbações. Pensar e agir. Primeiro, nenhum coração é bastante duro para não ser alcançado pela graça de Jesus. Não deixe de orar por pessoas sem Cristo, pensando que elas são muito duras e nunca se converterão. Não há limites para o poder de Jesus. Olha que coisa linda que o autor está destacando aqui. A partir da conversão do apóstolo Paulo. Você leu, você conhece a história do apóstolo Paulo. Antes de Atos capítulo 9. Um homem zeloso pelo judaísmo, coração duro, perseguidor da igreja. Ele mesmo declara: eu não sou digno de ser chamado apóstolo porque eu persegui a igreja de Cristo. Dureza de coração. Então o autor
O autor aqui no primeiro tópico do pensar e agir está dizendo, olha, não existe coração duro para Jesus. Existe o tempo de agir de Jesus. No segundo tópico, o propósito real de Deus para nós só pode ser descoberto em Cristo. A conversão redireciona a nossa vida. Quer conhecer o propósito da sua vida? Fale com Jesus. Peça direção a Jesus. Talvez você esteja sendo um crente sem propósito. Um crente sem propósito. Um cristão precisa de ter propósito na vida, não só na vida secular. Ah, eu sei o que eu quero ser na minha vida secular. Ok, isso é importante, porque você não pode vir a este mundo, você não pode viver como se viesse esse mundo a passeio. Isso é importante você ter um propósito, mas na sua vida cristã você tem um propósito? Aonde você quer chegar na sua vida cristã? É o que o autor está dizendo aqui. É o que o autor está dizendo aqui. No terceiro tópico, quem é convertido deseja servir a Jesus. Vida cristã é dedicação a Cristo, não busca de vida fácil e prazerosa. Vida cristã é vida de serviço. Vida cristã é vida de dedicação a Cristo, não busca de vida prazerosa. Não busca de vida prazerosa. Cuidado com o rumo da sua vida cristã. Olha o que o autor está falando aqui. Ah, eu estou buscando Jesus, mas eu estou buscando Jesus para ter uma casa linda, maravilhosa. Eu estou buscando Jesus para ter um carro maravilhoso. Eu estou buscando Jesus para ter um emprego maravilhoso. Cuidado com essa linha. Essa linha é perigosa. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. É óbvio que Jesus não quer e não vai deixar que os seus filhos venham passar por determinadas coisas terríveis que muitos têm vivido. Mas também a palavra de Deus diz que Deus nos dá o livre-arbítrio. Nossas escolhas têm que ser escolhas feitas, nossas decisões têm que ser decisões tomadas sob a direção de Jesus, sob a direção do Espírito Santo. Mas a nossa intenção em buscar, em viver com Jesus, não deve ser só para as coisas deste mundo. O autor encerra aqui fazendo uma pergunta para mim, para você, para todos nós. Ele disse: você é convertido? Olha a pergunta que o autor está fazendo. Você é convertido? Então, ele dá uma sugestão. Sirva a Jesus. Vida cristã é vida de serviço, assim como foi a vida do apóstolo Paulo. Vida cristã é vida de serviço. Que Deus nos abençoe, querido irmão, querida irmã, você que está me acompanhando aqui nesta primeira lição da revista Palavra e Vida, a conversão que mudou a história. Que a minha conversão e que a tua conversão também possa mudar a história, como a conversão do apóstolo Paulo mudou a história. Que a minha conversão possa fazer toda a diferença neste tempo e que a tua conversão também possa fazer toda a diferença neste tempo. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus pela vida do apóstolo Paulo.
Vamos agradecer a Deus pela vida do pastor Isaltino, né? Que já não está entre nós, mas que nos deixou um legado. Então nós podemos agradecer a Deus pela vida dele. Vamos agradecer a Deus nesta manhã pela ressurreição do nosso Senhor Jesus, domingo de Páscoa, sacrifício do nosso Senhor, ressurreição do nosso Senhor, o nosso Senhor que veio nos trazer vida eterna. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus, vamos agradecê-lo por essa lição tão maravilhosa. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Queremos te agradecer, Senhor, por esta lição, te agradecer, ó Deus, pela trajetória de vida do apóstolo Paulo, pela trajetória de vida do pastor Isaltino. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Neste domingo, ó Pai, tão especial, domingo de Páscoa, nós queremos te agradecer pela morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. Pai, ajuda-nos a entender a tua palavra e que possamos colocar em prática, ó Deus, tudo que o Senhor tem nos ensinado através da tua palavra. Ó Deus, te pedimos, ó Deus, pela vida do pastor Sócrates. Te pedimos, ó Deus, por todas as igrejas. Te pedimos por todos os pastores. Pai amado, Deus querido, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até um próximo encontro, se Deus assim permitir. Amém e amém.